A história começa numa noite sombria e chuvosa, quando uma jovem chamada Laura está sozinha em sua casa. A chuva batia forte nas janelas de vidro da casa de Laura, com o som imponente das gotas ecoando pela sala vazia. O vento uivava do lado de fora, fazendo as árvores do jardim balançarem de maneira assustadora, suas folhas se sacudindo como se quisessem arrancar-se do tronco. As lâmpadas da casa piscavam fracamente, lutando para manter a luz diante da tempestade que parecia aumentar a cada minuto. A chuva não dava sinais de parar, e o ambiente estava tomado por uma atmosfera pesada, quase como se a natureza estivesse se preparando para algo maior. Laura estava confortável em sua poltrona, rodeada por livros e uma xícara de chá fumegante. Ela tinha planejado uma noite tranquila, sem interrupções, para ler seu livro favorito. O calor suave da lareira e o som da tempestade criavam um cenário quase acolhedor. Mas, de repente, o silêncio foi quebrado por um som inesperado. O telefone tocou. Laura olhou para o aparelho, surpresa. Era tarde demais para visitas ou telefonemas de amigos, e ela não esperava mais nada daquela noite. Com um suspiro, ela se levantou e pegou o telefone, imaginando se poderia ser algum parente distante ou até mesmo um erro de discagem. Mas antes de ir para o terceiro parágrafo, verifique se você está inscrito no canal. Ao atender, um silêncio estranho se seguiu por um instante, até que, finalmente, uma voz rouca e trêmula soou do outro lado da linha. Era uma voz masculina, com um tom desesperado, que parecia vir de um lugar distante, quase como se tivesse atravessado quilômetros de escuridão para alcançá-la. O som da chuva lá fora parecia aumentar enquanto ele falava, como se a tempestade estivesse respondendo ao que estava prestes a acontecer. Preciso de sua ajuda. É urgente, a voz disse, e Lauren sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava errado. A sensação de desconforto se instalou imediatamente. Sua mente tentava entender o que estava acontecendo, mas a cada palavra, ela sentia que mais perguntas surgiam. Mas antes de começar a segunda parte, veja se você já está inscrito no canal, e fale se você está gostando desta assustadora história, e deixe o seu comentário. Se você está curtindo esse conteúdo, deixe o seu comentário. E compartilhe este vídeo com seus amigos. A voz pediu para ela ir até uma antiga casa abandonada na periferia da cidade, onde algo terrível estava acontecendo. A voz continuou, desta vez mais urgente, descrevendo uma velha casa abandonada na periferia da cidade. A descrição era vaga, mas suficiente para fazer Laura tremer de apreensão. Ele falou sobre uma presença estranha e ameaçadora que havia tomado conta do lugar, algo que não poderia ser resolvido por ninguém além dela. O pedido era claro, ela deveria ir até lá. O estranho detalhe, no entanto, era que Laura nunca tinha ouvido falar dessa casa antes. A cidade era pequena, e ela conhecia bem todos os cantos, mas aquela casa parecia desconhecida, como se nunca tivesse existido. Laura olhou pela janela e viu as sombras das árvores se agitarem com a força do vento. Uma sensação de pavor a invadiu, mas a curiosidade foi mais forte. A voz no telefone era profunda e trêmula, mas algo nela despertava uma necessidade de agir. Ela não sabia o que exatamente estava acontecendo, mas sentia, de alguma forma, que aquilo era real. O medo se misturava com uma estranha atração. Você tem que ir, Laura. Eles estão esperando por você, a voz finalizou, antes de desligar abruptamente, deixando o silêncio ensurdecedor no ar. A princípio, Laura pensou em ignorar, mas uma sensação inexplicável de medo e curiosidade a fez aceitar o pedido. Por um momento, Laura pensou em ignorar o pedido. Afinal, ela estava em sua casa, segura, longe de qualquer problema. Mas havia algo na voz, uma urgência que não podia ser ignorada. Ela sentiu uma pressão inexplicável, como se algo a estivesse forçando a agir. A chuva continuava a martelar contra as janelas, mais forte, como se a tempestade em si fosse uma ameaça. Laura, sem saber porquê, se levantou e foi até a porta de entrada. Antes de colocar a mão na maçaneta, uma sensação estranha tomou conta dela. Algo estava muito errado. Ela sentia como se estivesse sendo observada, como se estivesse prestes a se perder em um caminho do qual não poderia mais voltar. O pensamento de não ir parecia cada vez mais distante. Uma mistura de medo e curiosidade a envolvia de uma forma que ela não conseguia explicar. Decidiu, então, sair, mas antes que pudesse atravessar a porta, o telefone tocou novamente. O som do aparelho cortou a tensão do momento, e Laura ficou paralisada por um instante, sem saber se deveria atender ou ignorar. Quando pegou o telefone, uma nova surpresa a aguardava. Um nome desconhecido apareceu na tela. Não vá. Eles estão esperando por você. Ao olhar para a tela do telefone, Laura viu algo ainda mais assustador.
um nome que ela não reconhecia. O número era desconhecido, e a mensagem deixada era ainda mais estranha. Não vá. Eles estão esperando por você. A voz agora era mais clara, mas carregada de uma urgência desesperadora. Ela não conseguia entender quem estava falando e como essa pessoa sabia o que ela estava prestes a fazer. O nome na tela era vago e sem sentido, e as palavras soavam como um aviso. Mas de quem? Mais uma vez, a dúvida tomou conta de Laura. Ela estava dividida, como se duas forças opostas a estivessem puxando para direções diferentes. A voz no telefone dizia para ela não ir, mas a outra voz, a do pedido inicial, a instiga a agir. Por um momento, ela ficou em silêncio, ouvindo a chuva continuar a bater forte contra as janelas, mas agora com uma sensação de que a tempestade estava se tornando algo mais. Algo sobrenatural. Laura sabia que sua decisão, seja para ir ou ficar, seria a chave para algo muito maior. Mas a questão era, ela poderia confiar em uma voz desconhecida ou arriscar a própria vida em uma situação que parecia ser muito mais do que um simples pedido de ajuda? A chegada à casa e o primeiro encontro com o desconhecido. Laura parou na entrada da casa abandonada, seu coração batendo forte, quase ensurdecedor devido ao silêncio que a cercava. O vento parecia sussurrar ao redor, carregando com ele uma sensação de desconforto. As árvores nas proximidades se moviam freneticamente, mas tudo parecia morto e quieto ao redor da casa. A estrutura envelhecida estava coberta por uma espessa camada de musgo, as paredes eram escurecidas pela umidade e pelos anos de abandono. As janelas estavam quebradas, com pedaços de vidro espalhados no chão como relíquias de um tempo esquecido. A porta da entrada estava mal encaixada, com as dobradiças rangendo a cada rajada de vento, como se quisesse avisá-la a desistir. Laura hesitou por um momento, sentindo uma onda de medo que tentava prendê-la ali, mas a curiosidade e a necessidade de respostas a mantiveram firme. Ela sabia que não poderia voltar atrás. Com um suspiro, ela empurrou a porta com força. O som do rangido parecia atravessar sua alma, como se estivesse entrando em um local onde não deveria estar. Assim que entrou, o ar gelado tomou conta de seu corpo, e o cheiro forte de mofo se infiltrou em suas narinas. O ambiente estava estranhamente silencioso, exceto pelo som da chuva que continuava a bater com intensidade nas telhas do telhado. O som da tempestade parecia ser o único companheiro de Laura naquele lugar escuro e desolado. Os corredores da casa eram estreitos e mal iluminados. As sombras pareciam se mover de maneira própria, dando a impressão de que algo ou alguém estava observando a jovem a cada passo que ela dava. O barulho de seus passos ecoavam pelo vazio da casa, aumentando a tensão no ar. Ela sentia que estava sendo vigiada, como se algo, ou alguém, estivesse esperando por ela. Cada porta que ela passava parecia mais sinistra que a anterior. Mas foi então que, no final de um dos corredores, seus olhos caíram sobre uma porta entreaberta. Algo nela a atraía, e uma sensação instintiva fez-se aproximar. Com o coração acelerado, Laura empurrou a porta com cautela. O som do movimento da madeira contra a parede parecia amplificado, e o ar ao redor parecia congelar. Quando entrou na sala, seus olhos logo se ajustaram à escuridão, e uma figura encapuzada apareceu na sua visão, de pé no centro da sala, com os olhos ocultos nas sombras de seu capuz. A figura estava imóvel, mas algo nela fazia sentir um arrepio ainda mais forte. De repente, a voz que havia falado ao telefone surgiu novamente, com um tom frio e decidido. Você veio. Agora, precisamos fazer o que tem que ser feito. Laura sentiu o ar gelado e o cheiro de mofo. A figura pediu para ela encontrar um antigo objeto guardado na casa, uma chave que abriria um portal para algo que estava preso ali, algo que não deveria ter sido libertado. O ambiente estava gelado e o cheiro de mofo era forte, quase sufocante. Laura tentou se concentrar, mas a sensação de desconforto só aumentava conforme ela olhava ao redor. A figura encapuzada permanecia imóvel, mas a voz que emanava dela estava clara e fria. Você precisa encontrar o objeto. É uma chave, a figura disse, sem dar mais detalhes, mas o tom da voz a deixava mais tensa a cada palavra. Ela não sabia o que estava em jogo, mas a urgência na fala da figura fez sentir que estava em um ponto sem retorno. A chave mencionada era uma relíquia antiga, guardada em algum lugar da casa. A figura explicou de maneira vaga, quase como se estivesse relutante em contar mais, que essa chave tinha o poder de abrir um portal. Um portal que levaria Laura a algo que estava preso naquele lugar, algo que nunca deveria ser libertado. O que era essa coisa? Por que precisava ser libertada? Todas essas perguntas começaram a se formar na mente de Laura, mas as respostas pareciam mais distantes do que nunca. O medo se tornou ainda mais palpável.
Cada palavra da figura parecia uma sentença, e, embora Laura tentasse questionar o que estava acontecendo, sentia que era inútil. Ela não podia voltar atrás. As portas da casa pareciam se fechar ao seu redor, e uma pressão indescritível aumentava a cada momento. A casa estava viva, respirando com uma energia sombria que a envolvia. O ambiente parecia respirar com ela, tornando o ar denso, pesado. O silêncio agora parecia um grito mudo, e a ideia de que havia algo muito mais profundo e perigoso naquele lugar se tornava mais clara. Laura não sabia o que fazer, mas sua curiosidade e o desejo de entender o que realmente estava acontecendo forçavam a seguir em frente. Ela se sentiu pequena, vulnerável diante daquela figura enigmática, que parecia saber mais do que qualquer um. A tensão no ar era quase insuportável, e cada movimento de Laura, cada respiração, parecia amplificado pelo peso da situação. A chave está em algum lugar da casa. Vá. O que está preso ali precisa ser libertado, a figura repetiu, agora com um tom que não permitia recusa. Laura olhou ao redor. As sombras nas paredes pareciam se mover, como se a casa estivesse viva, observando e aguardando. Ela não sabia o que a chave abriria, mas uma coisa estava clara. A chave era a peça final de um quebra-cabeça muito maior e mais perigoso do que ela jamais poderia imaginar. O segredo da casa e a luta pela sobrevivência. Enquanto Laura procurava pela chave, algo estranho aconteceu. A casa, que já parecia sombria e abandonada, começou a se transformar diante dos seus olhos. Era como se cada passo que ela desse fosse observado e respondido por uma presença invisível. O ar ficou mais pesado, mais denso, como se ela estivesse caminhando dentro de um pesadelo. Cada cômodo que ela explorava parecia mais apertado, mais claustrofóbico, como se as paredes estivessem se fechando lentamente ao redor dela. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais. Uma sensação de que a própria casa estava viva, respirando, pulsando com uma energia estranha e maligna. As sombras nas paredes pareciam se mover e se esticar, como se estivessem vivas, e o som da chuva lá fora parecia abafado, como se o tempo tivesse parado dentro daquele lugar. Quando finalmente encontrou a chave, algo mudou. O ambiente ao seu redor se tornou ainda mais sombrio e insuportável. As paredes rangiam, o chão parecia tremer levemente sob seus pés. A figura encapuzada, que parecia uma sombra dentro de uma sombra, a orientou a descer para o porão e abrir uma porta secreta. Laura hesitou, sentindo um nó no estômago. O ar estava tão pesado que ela quase não conseguia respirar direito. Mas, movida por uma força que ela não compreendia, ela desceu as escadas, o som de seus passos ecoando na escuridão. Seu coração batia descompassado, e o medo se tornava cada vez mais tangível. Ao abrir a porta do porão, um corredor estreito e escuro se revelou diante dela. A escuridão parecia engolir a luz de sua lanterna, e a sensação de claustrofobia a apertava a cada passo. O corredor era abafado, como se o próprio ar estivesse preso ali, carregando consigo algo muito antigo, algo maligno. A energia ao redor de Laura parecia sufocante, como se cada respiração fosse um esforço. Ela seguiu, com os olhos fixos no final do corredor, onde uma sala escura e fria se abria diante dela. Quando entrou na sala, seus olhos se fixaram em uma velha caixa de madeira, coberta por uma camada espessa de poeira e sujeira. A caixa estava ali, esquecida por quem sabe quantos anos, esperando por alguém para abrir e liberar o que estava guardado dentro dela. Quando Laura finalmente abriu a caixa, o ar pareceu congelar. Um grito ensurdecedor, quase sobrenatural, preencheu o ambiente, fazendo suas entranhas se revelarem. O som era tão intenso que parecia penetrar na alma, como se o próprio espaço e o tempo tivessem se rasgado. Algo maligno, algo que estava preso ali há séculos, foi libertado. Era como se toda a casa estivesse reagindo àquela libertação, vibrando e tremendo. O chão estremeceu, as paredes se contorcem, e o vento que entrava pela janela parecia um uivo de dor. Laura ficou paralisada de medo, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr. O mal que ela havia libertado estava agora solto, e o perigo era real. De repente, a figura encapuzada se moveu das sombras. Não era mais um simples ser misterioso, ela revelou sua verdadeira identidade. O que antes parecia humano se transformou em algo muito mais sombrio e horrível. Seus olhos brilharam com uma luz vermelha intensa, e seu rosto se distorcia em um sorriso maligno, quase demoníaco. Você fez o que tinha que ser feito, Laura, a entidade disse, sua voz agora rouca e cheia de ódio. Ela revelou, então, que Laura não havia sido escolhida ao acaso. A jovem tinha sido enganada desde o começo, conduzida até ali para libertar a entidade que estava presa por séculos. Agora, o mal estava livre, e Laura, sem saber, havia sido a chave para a destruição.
O terror tomou conta de Laura, mas a luta pela sobrevivência estava apenas começando. A entidade avançou sobre ela com uma velocidade sobrenatural, suas mãos garras de sombras tentando alcançá-la. Mas, no fundo de seu pânico, algo a fez lembrar da chave, a chave que ela encontrou. Com um último suspiro de coragem, ela ergueu a chave diante de si, como se fosse a última esperança contra a escuridão. Com um movimento rápido, ela inseriu em um pequeno buraco no chão, em um ponto específico que ela havia notado anteriormente. O som que seguiu foi ensurdecedor, uma mistura de gritos e rangidos que pareciam vir das profundezas do inferno. Um portal se abriu diante dela, e uma luz intensa surgiu, preenchendo a sala com um brilho assustador. A entidade, agora enfurecida, tenta se aproximar, mas foi engolida pela luz, seu grito se dissolvendo no vazio. Em um último esforço, Laura correu em direção à porta, a casa tremendo ao seu redor como se estivesse em seus últimos suspiros. Ela fugiu da casa, exausta e com o corpo trêmulo de medo e adrenalina. Mas, enquanto se afastava, um arrepio percorreu sua espinha. Ela sabia, com uma certeza assustadora, que o mal que havia escapado não estava realmente derrotado. A risada demoníaca ecoou em seus ouvidos, a última lembrança daquele lugar horrível. E mesmo longe, na segurança da rua, a sensação de que algo a observava, esperando, nunca a deixou. Ela havia escapado da casa, mas sabia que o mal ainda estava à espreita, aguardando o momento certo para retornar. Mas se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. A escuridão e a sombra.